Elas na Pan. Empreendedorismo, comportamento, a mulher contemporânea e seus desafios. Está no ar, está no ar. Elas na Pan. Oferecimento Magras, referência mundial em emagrecimento saudável e estética de qualidade. Rua Joaquim André, 772, Bairro Paulista. WhatsApp 19 99855 3031. Elas na Pan. 9h03. Olá, bom dia! Terça-feira, 31 de janeiro. Janeiro já se foi. Tá começando Elas na Pan, na sua Jovem Pan News Piracicaba. Eu sou a Cris Sanches. Você já sabe. Esse é o programa feito para você, mulher moderna e inteligente, que sabe usar a informação de qualidade a seu favor. Lembrando a você que toda terça às 9 da manhã a gente tem um encontro marcado aqui na 99.5 FM. E para você participar, dar sua opinião, sugerir uma pauta, mande uma mensagem aqui no nosso WhatsApp. Estou esperando você, hein? 97148-2932. E mais uma vez, eu estou aguardando aqui no estúdio a minha colega Karina Piscinato, que disse que vai participar do programa com a gente aqui. E as minhas convidadas também já chegaram. Hoje o programa tem uma pauta específica e é um tema sobre o qual eu tenho bastante curiosidade, eu confesso, e do que eu já conheço, eu tenho um carinho pelo tema. Eu sempre quis ser mãe, era algo muito claro para mim e certamente um dos meus maiores desejos. E é assim para boa parte das mulheres, ainda que hoje, graças a Deus, as mulheres têm a possibilidade de dizer não à maternidade, desafiando aí as cobranças que ainda existem por parte da sociedade, da família, dos amigos e por aí vai. Sim, as mulheres já podem também dizer não à maternidade. O tema de hoje é adoção. E eu tenho diversas amigas que decidiram pela adoção, e entre elas eu convidei para estar aqui comigo hoje a advogada Ana Paula Crivellari Caneva, minha colega lá no semestre, uma querida amiga, e outra queridíssima amiga, que é a jornalista Luciane Anhão, que até já esteve com a gente aqui no final do ano, mas como ela é um personagem importante nessa história que a gente vai contar aqui hoje, chamei a Lu aqui para compartilhar com a gente a história. E cada uma delas, a doutora Ana e a Lu, tem em casa a sua Clarinha, né? As mães das Clarinhas. E nós vamos saber dessas duas mulheres incríveis, como foi, né, a jornada sobre a decisão de adotar até o cotidiano familiar hoje. Fica comigo, eu sou a Cris Sanches e está começando o Elas na Pan. Elas na Pan. Meninas, eu quero começar esse programa, Ana, Lu, começar esse programa pedindo para cada uma de vocês descrever a sua filha, a sua Clarinha. Põe a mãe coruja aí em modo on e podem começar a falar. Lu, você que é mais experiente aí nos microfones. Lu, a Ana vai aquecendo os motores. A Ana é a primeira vez em rádio, né, Ana? Sim, primeira vez. Mas a Ana é uma doutora que fala muito bem, assim como a jornalista Lu. De causas inúmeras. Bom, são mães de duas princesas. Eu às vezes coloco um pouco em dúvida essa coisa de falar que é princesa, mas elas são lindas. Então fala da Maria Clara. Maria Clara. Fala pra gente, descreve a sua filha pra gente, Lu. A Maria Clara é uma Maria Clara. Quem tem Clara vai entender o que a gente está falando, né, doutora? Logo que a Maria Clara chegou, eu encontrei com uma moça, ela falou assim, chama Clara. Então você se prepara, viu? Porque Clara é igual o Guilherme para os meninos. Esperto, sapeca, né? Mas ela era uma bebê. Eu falei, nossa, será que é? E realmente faz todo sentido. A Maria Clara começa pelo nome, Cris, porque assim, essa coisa da maternidade que você falou, depois a gente conversa sobre as circunstâncias, né? Mas eu sempre tive o sonho de que minha filha chamasse Maria Clara, que é uma homenagem às Marias, que são minha mãe, Maria Aparecida, e minha sogra, que é Maria José. E claro, porque a gente curte São Francisco, Santa Clara, a história de vida deles, né? Mas essa coisa da denominação, quando você vai para adoção, já existe a possibilidade da criança, você pode até alterar, mas já vi. O que aconteceu comigo, com a minha Maria Clara, linkando com a personalidade dela? Ela veio ainda bebê, então a gente teve a possibilidade de denominar, porque ela veio com 13 dias pra gente, né? E aí, na hora, quando a gente foi no primeiro encontro que você faz com assistente social, ela falou, é uma bebê assim, eu falei, daí
Eu me lembro bem, Adolfo também. Então chegou a nossa Maria Clara. Aí todo mundo já passa a chamar Maria Clara, mesmo não tendo uma certidão de nascimento, assim, certinha. Aí a personalidade dela, Cris, ela vem muito como as psicólogas explicam, ela vem para turbinar a família. Quem tem uma Alice sabe disso também, né? E quem tem um João, e quem tem uma Maria Eduarda, enfim, né? Ela tem uma personalidade super autêntica dela, em termos de evolução como criança, em termos de decisões. Eu já comprei umas 4 jardineiras para ela, porque eu amo jardineira. Que idade ela tá, Lu? Ela tá com 4 anos e meio. 4 e meio. Mamãe, eu não gosto desse tipo de roupa. Tem opinião própria já. Mas no começo, né, fala assim, vamos insistir, vamos oferecer alternativas. Hoje, com 4 anos e meio, eu posso amar jardineira. Eu, Lu, eu já percebi que eu não gostei. Ela põe estampadinha. Tinha uma da Margarida maravilhosa, da Disney, fofa, vamos colocar essa sandália. O que eu percebo? O que eu aprendi com isso na personalidade dela? Que eu tenho que respeitar. Não é indisciplina, nem birra, nada. Gente, ela não curte jardineira, roupa jardineira. Então isso é próprio da personalidade dela. E aí, nesses 4 anos, que é tudo muito intenso, a gente foi aprender, como todas as mães, né, Cris? A gente aprende com eles, a entender a personalidade dela e é um aprendizado diário. É isso. Doutora Ana, e a sua Clarinha? Cris. Cada dia ela chega lá no semestre contando uma travessura, um acontecimento da Clarinha, né, doutora? É verdade. Fala da Clarinha. Cris, antes de falar da Clarinha, eu queria te agradecer. Queria agradecer por você abrir esse espaço para esse assunto tão importante que a gente está discutindo aqui hoje, que é a adoção, né? Porque é um assunto que precisa ser discutido, né? Eu falei para você a gente estava falando sobre isso. Eu que agradeço. E eu queria abrir esse programa te agradecendo por abrir esse espaço, porque a adoção precisa ser falada, né? E é um assunto que não é falado. Existe ainda muito preconceito, muito tabu, então a gente precisa falar sobre esse assunto. E a nossa ideia é falar com leveza mesmo, contar Exatamente. a história pessoal, do quanto é maravilhoso, né, esse processo, com todos os seus percalços, mas fala da sua Clarinha. Vamos lá. Conta para o nosso ouvinte. É muito fácil falar da minha Clarinha. Mas assim, eu sempre descrevi a minha Clara, e desde o primeiro momento que eu coloquei os olhos nela, com uma palavra: sapeca. Ela é sapequinha. A Ana Clara é muito esperta, ela é inteligente, ela gosta de brincar, ela gosta de pular, ela tem opinião própria. Ela nos ensina, Cris, todos os dias a sermos melhores pessoas, a sermos melhores pais, a sermos, enfim, melhores seres humanos. Porque ela trouxe para a nossa vida leveza, ela trouxe um colorido para a nossa vida, ela trouxe luz para a nossa vida. Refresca então, a existência da gente, sim, né? Sim. A presença de uma criança. E ela é uma menina que ela mostra pra gente o quão é importante todas as pequenas coisas do dia a dia. Ela fica feliz com pequenas coisas. Tudo para ela é uma surpresa. Tudo para ela é uma alegria. Ela tá com que idade, doutora? Ela tá com 4 anos e meio, igualzinha Também, a Maria Clara, assim, as coisa. duas têm a mesma idade. E ela chegou para você com a Lu falou aqui com 13, a Clarinha, né? Isso. Ao contrário da Maria Clara, da Lu, a Ana Clara chegou com 1 aninho, exatamente com 1 aninho, né? E a Lu falou dessa questão da denominação. A Ana Clara, ela veio já com o nome dela, né? E nós tínhamos ainda a possibilidade de alterar o nome, mas não quisemos alterar, até porque ela já se reconhecia com o nome dela, né? E todo mundo que me conhece sabe que eu sou devota de São Francisco, né? E eu tenho, inclusive, uma coleção de São Francisco em casa. E a Ana Clara, ela veio com o nome que eu teria dado para ela, né? Então, né? que ela é amiga de Francisco. Então, pra gente isso foi realmente uma gratificação. Eu imagino. Eu queria que vocês falassem um pouco. Eu acho assim, a gente
não sei se é instinto, né, da mulher, a questão da maternidade, para uns mais, para outros menos, para outras inexistente, mas vamos dizer que para a média geral é um instinto, e a gente brinca de boneca, e a gente dá nome para boneca, e a gente fantasia, né, existe toda uma condução para a questão da maternidade. Eu queria saber se a maternidade estava nos planos de vocês, pelo que vocês já contaram, eu entendo que sim, né? E como é que foi essa jornada entre o desejo de ser mãe e a decisão pela adoção, né? Como é que foi isso? Eu gostaria que vocês tentassem contar um pouco de forma resumida, porque eu imagino que seja um processo longo, que vocês nos contassem, compartilhassem com a gente como é que foi essa jornada. Quem conta primeiro? Então, uma olhando para a carinha da outra aqui. Você conduz, Cris. Pode. Então, bom, a doutora Ana conta. Eu começo e eu começo. Eu confesso que eu não queria ser mãe. Olha, tá vendo? Eu não tinha esse desejo. Eu sempre quis, eu sempre foquei muito na minha profissão, sempre quis, né, Você não queria ou você não tinha pensado nisso? Eu a princípio não queria mesmo. Entendi. Não era um desejo. Era uma coisa que não estava nos meus planos. Certo. Ficava aí em segundo, terceiro, quarto plano. Eu tinha esse desejo mesmo de seguir carreira, de estudar, trabalhar e etc. Então, não era uma coisa que eu pensava muito, né? Depois que eu casei, o meu marido, o desejo dele sempre foi ser pai, sempre foi ter uma menina, sempre foi... E aí, a gente sempre conversando e etc. Nós, então, eu passei a ter esse desejo. Acho que está na hora de ter um filho, né? Então, nós começamos a tentar, né, engravidar. Eu cheguei a engravidar 3 vezes. Eu tive uma gravidez, a minha última gravidez foi uma gravidez muito difícil, foi uma gravidez de risco. Eu perdi o meu bebê, o meu Francisco, com 6 meses, né, de gravidez, de gestação. E nós decidimos, então, que nós não queríamos mais tentar essa via de maternidade, de paternidade. Nós não quisemos mais tentar essa via. Eu tinha a possibilidade de ainda tentar pela via biológica, podíamos ter tentado, inclusive, fazer uma inseminação e etc., mas nós não quisemos. Nós já partimos para a adoção. Nós queríamos ser pais. Então, nós decidimos que vamos ser pais via adoção. Então, a gente se inscreveu lá no fórum, né, e aguardamos longos 4 anos de gestação. Era uma pergunta que eu ia fazer. Longos 4 anos, ficamos aguardando, até que um dia o telefone toca, né, e a sua filha chega. Essa é uma outra parte que você vai contar depois para nós. Então, resumidamente, foi essa nossa história. Você teve, então, 3 gestações. Tive 3 gestações. Com problemas. Sem e aí sucesso, você... né? As 2 primeiras eu perdi bem no início. Bem no início. E depois a última realmente foi até os 6 meses. Foi uma mais situação... traumática. Foi bem traumático, foi bem traumático pra gente. Então, nós não quisemos mais... tentar por essa via, né, a paternidade, a maternidade, né, a maternidade, a paternidade, ela pode ser tentada por várias vias, né, pela via biológica, pela via da adoção, então, hoje, graças a Deus, é possível realizar isso de N maneiras. Exatamente. E a Lu, como foi essa jornada entre... Uma história parecida. As histórias são sempre muito parecidas, a gente até frequentou o grupo da Pasca, que tinha relatos, assim, e aí acho que eu completaria quando a Ana fala trauma, alguma coisa, e adoção, você entra nesse universo quando você começa a... Voltando, né? Você, eu sempre quis ser... Lu, sempre quis ser mãe, tem um instinto materno de trás. E quando você quer ser mãe, só que você evita a gestação muito tempo, você fala, depois amanhã eu vou engravidar. Na minha cabeça, quando liberar o parquinho, eu falei, nossa... E aí, quando você começa a ver que não é assim, como aconteceu comigo, né? Também foram 3 abortos. Eu também, para mim foi muito difícil, Cris. Principalmente o primeiro, no meu caso, porque ninguém te fala, festa, tudo, né? Então, assim, eu sofri bastante. A gente superou, mas eu sofri bastante no primeiro. Depois, na verdade, eu tive 4 abortos.
Mas aí, quando você tem o primeiro, você já começa a analisar as vias de maternidade. Eu comecei, o Adolfo, meu esposo, ainda não, mas eu comecei, então, beleza. Tudo caminhando muito paralelamente. Aí, fiz um tratamento de fertilização in vitro, que na época que eu fiz, hoje ele ainda é caro, mas era muito mais caro, porque esse era um desejo do Adolfo, ele queria tentar essa via biológica, então a gente guardou, a única vez na vida que a gente guardou dinheiro, porque a gente tinha uma meta, guardamos cada moeda que vinha de troco para conseguir fazer esse tratamento. É caro, né? Hoje, custoso, felizmente, né? ficou mais como era. Ele precisava disso, eu respeito, eu também precisava, mas ele precisava disso para clarear como pai também, né? Porque a família também é isso, o casal, né? Aí fizemos. E acabou não dando certo, mas nisso a gente já conversa muito com Deus, falando, então, beleza, Deus, eu estou entendendo. Paralelamente, quando o tratamento nosso não deu certo, daí o Adolfo topou a fila de a gente entrar no processo de adoção. Uhum. Então, a gente ficou 8 anos, a nossa espera foi de 8 anos. 8 anos. 8 anos. Mesmo, eu queria até completar com essa coisa que você deu a oportunidade para a gente não tendo colocado que era bebê, no nosso formulário, nós não colocamos bebês, nós não colocamos meninos ou meninas, a gente colocou crianças até 5 anos. Era um formulário bem abrangente, porque existe também essa questão da adoção tardia ou não. Mas era porque era para a gente esperar 7 anos, Cris. Então, no meu processo, gente, entre a decisão, foram 10 anos de gestação, mas que a vida foi ensinando a gente dias de luta, dias de glória, dias de luta, dias de glória, né? Então, assim, hoje eu consigo ver, assim, claro, que no Dia das Mães, no Natal, não era assim, porque se ativa um gatilho mental dentro de você. E aí você começa a ter uma visão de raio-x. Você vai para o shopping, quando você não tem, ou quando você está numa fila de adoção, mesmo as tentantes que estão aqui, né? Você só vê mamãe com carrinho de bebê. É verdade. Andando pelo corredor do shopping. E aí isso acontece com a universitária, quando ela passa tá tentando passar no vestibular, ele só vê quem passou no vestibular na faculdade tal, né? Então, e essa ferida, eu acho que assim, hoje eu agradeço a Deus por ter passado por tudo isso, que fortificou o meu casamento com o meu esposo, a minha família, as relações familiares. Não é legal? Daria para ser mais rápido por benefício da criança, que aí entra uma outra questão muito mais complexa que a Ana pode até explicar. Em benefício da criança, esse processo teria que ser mais rápido. São 2 pontos, depois, se você quiser, a gente entra nessas questões. Eu acho que é interessante a gente falar um pouco sobre isso, que há toda essa apreensão. Antes de chegar, eu estou querendo focar muito nesse pessoal de vocês, essa coisa do casal, né? Eu imagino que tem que haver uma concordância, tem que haver uma... Sim. Eu não sei se quanto de negociação ou quanto de... No caso de vocês, especificamente, a Lu já falou que o Adolfo tentou, né? Quis porque primeiro ele é da área tentar. de saúde, ele é da saúde, e a gente fez todos os exames, isso que é legal falar, assim, todos possíveis e imagináveis, então a gente não tem problema de saúde nenhum, não tem infertilidade. Existem alguns processos que tem infertilidade, então beleza, você já tem que... No nosso caso, nem o Adolfo, nem eu temos problema nenhum disso. Então, assim, é a história da nossa vida. Como ele é da área de saúde, e com alguns casais tinham dado certo, a gente buscou um especialista. Então, eu precisava respeitar isso, Cris. Lu, mas então, não, eu precisava no momento certo. O formulário eu peguei num ano, e ele ficou parado 1 ano, sem ser preenchido, porque são várias questõezinhas que são preenchidas, até a gente chegar nessa movimentação, e o Adolfo falou, então vamos preencher. Daí, para preencher, mas daí são inúmeras questões também que você... Quando você não tem acesso, por exemplo, você descobriu que estava grávida, aí você espera aquele tempinho e vou ver se é menino ou menino. Não, na adoção não, você já põe. Você quer menino, que idade você quer, coisa são doenças. Então, assim, esse é o diferencial da adoção, sim, né, uma possibilidade, mas que ao mesmo tempo ele gera dúvidas. A gente olhava para o formulário e falava, e agora que vai responder? Aí agora, né? Então, assim, 1 ano ele ficou parado. Teve uma hora que eu falei, vou responder isso aqui, que esse ano eu não vou parar sem... E aí que você entrega, depois que você entrega o formulário preenchido, que você é um pretendente à adoção, e aí que o fórum analisa. Então, eu respeitei muito por conta disso. Eu sabia que se tivesse adoção, a gente tivesse lá atrás 7 anos, 8 anos, talvez não tivesse sido tão positivo, tão bacana
quanto foi agora, né? Nessa circunstância. Então, eu respeitei e acredito que fiz o certo nesse momento do Adolfo, no tempo dele. Tem que ser uma decisão do casal. Como é que foi com você? Porque não adianta você querer ter um filho se o seu marido não quer ter filho. Aí não vai dar certo, né, Cris? Independente da via da parentalidade, se o seu filho vier biologicamente ou por adoção, se o casal não estiver disposto a ter um filho, não vai dar certo, né? Então tem que ser muito bem conversado sobre isso, né? Aliás, é uma coisa que se deve conversar até antes de você juntar as escovas de dente. Eu acho que isso pode causar conflitos seríssimos. Exatamente. Né? Um tem alta expectativa pela paternidade ou pela maternidade, o cônjuge não. Aí o negócio fica complicado. Exatamente. Né? Antes de você casar, já tem que ser algo conversado, né? Se um dos dois não querem ter filhos de jeito nenhum, por exemplo, e o outro quer, não vai dar certo esse casamento. Não vai dar certo, gente. Então, tem que entrar no consenso. Ou você aceita do outro. Tá bom, não vamos ter filhos, ou o outro aceita. Então, vamos ter filhos. Mas o vamos ter filhos é mais complicado, porque você tem que estar realmente disposto a ser pai e mãe, né? Então, quando nós decidimos ter filhos, quando nós decidimos vamos tentar, como disse a Lu, a gente adia, né? Nós adiamos um pouco essa possibilidade de ter filhos, né? Vamos tentar no que vem, porque esse ano a gente ainda está no trabalho, não sei o quê, né? Então, nós adiamos um pouco essa decisão, né? E quando nós decidimos, vamos ter filhos, né? Então, passamos por todos aqueles perrengues, não deu certo. Também passamos por um geneticista em São Paulo, passamos por um geneticista aqui em Piracicaba. Não tínhamos nenhum problema genético ou biológico, podíamos ainda tentar, né? Mas decidimos, não quisemos fazer a inseminação, foi uma decisão nossa. A gente vai tentar mais um pouco? Mas não, nós queremos ser pais, então vamos tentar via adoção? Vamos tentar via adoção, porque para nós o que importava era ter o nosso filho. Ou a nossa filha, no caso, né? Quando você faz o curso, pelo menos quando eu fiz o curso, depois que o seu cadastro é aprovado, você tem um curso no fórum, e aí você começa a se familiarizar. Me marcou demais o juiz, que o juiz da vara, naquele momento, também era pai de 2 crianças, que a via deles foi adoção. Ele falou, gente, é o seguinte, viu? A Ana sabe quem é o juiz. Sim, aqui não vai salvar casamento de ninguém, aqui não é para salvar a família de ninguém, o nosso interesse aqui é a criança, e eu quero que fique aqui quem quer constituir uma família. Exatamente. Então, beleza, o curso são de 2 dias. Se vocês não quiserem vir amanhã, não tem problema, viu? Tá tudo bem. Acho que foi a 3ª frase que ele falou. Porque, assim, quando você não está inserido nesse assunto, fica, assim, a romantização Chutou o pau na barraca como devia fazer, no né? dia seguinte, tinha menos umas 5 pessoas. É isso. Tinha, isso porque mesmo, ele deixou claro... Ele era porta-voz do judiciário ali. Então, ele tinha que deixar todas as cartas na mesa, mas ele falou, eu sou um pai de 2 filhos adotados. Então, eu posso falar isso. Tem autoridade. Não romantizem a adoção. Porque existe uma romantização em cima da maternidade e em cima da adoção, né? Sim. Então, é preciso desmistificar mesmo essa romantização, né, Lu? Naquele caso, pra gente foi muito esclarecedor. Ele puxou a cordinha, né? E falou... tanto que no dia seguinte, acho que uma van que vinha na época que eu fui, a van vinha da região, porque esse cursinho era regional. Eu achei muito interessante, Cris, porque ele puxou a cordinha pra gente, falou assim, vocês fiquem aqui. E aí ele reforçou sempre que é o processo de adoção, isso é bom para quem está ouvindo a gente, ou tentante, ou quem está numa fila. Quem está na fila já sabe a questão da burocracia. Eles respeitam demais essa burocracia a criança sempre, o interesse da criança sempre, né? Bacana. Tô adorando, gente. Tô adorando. Depois nós vamos quero que vocês falem um pouco sobre... decidimos que vamos adotar um pouco... Ensinar até quem está nos ouvindo como é que é esse processo. Eu tenho que ir ao fórum. Do que vocês lembrarem, que a ideia não é muito essa, mas acho que ajuda bastante vocês clarearem. Agora nós vamos pro break. O Ari já me chamou aqui, né, Ari? Bora lá? Vamos pro break.
Elas na Pan. Horas 34 minutos, de volta aqui no Elas na Pan. Chegou a hora do professor Ricardo Souza, especialista em educação financeira, daquela dica importante pra gente cuidar bem do dinheirinho. Cuidando do bolso, com Ricardo Souza. Na última terça-feira da semana passada, aqui na Jovem Pan News, no Elas na Pan, eu falei da importância de falar de dinheiro em família. Que você precisa realmente investir. Investindo na família é o melhor investimento que você pode fazer. Mas o que eu queria falar agora é o que não fazer em uma conversa de dinheiro em família. Olha, sempre que a gente vai conversar, a gente vai para uma conversa. Então, já deixa de lado o estresse, o temperamento ruim, ou esse pensamento, essa opção de achar um culpado. Não, o momento é para um diálogo. Sabe a educação que nós temos quando nós estamos no trabalho ou na rua? Quando nós esbarramos na rua em alguém, às vezes os dois pedem desculpa. É essa educação que a gente vai precisar trazer para quando a gente for falar de dinheiro em família. Você é a pessoa que mais conhece a sua família. Ora, e eu falo isso como especialista. Às vezes eu sou um especialista em finanças, mas eu não sou um especialista na sua família. O especialista na sua família ou no seu relacionamento é você. E é por isso que é você que precisa se atentar qual é o melhor momento para falar. Se você chegou na sua casa e percebeu que o clima não está legal, não vai ser nesse dia que você vai abordar temas financeiros ou falar de dinheiro. Se você percebeu que tem pessoas que não estão no mesmo ritmo da mudança em si, você não vai também querer forçar uma pessoa. Muitas vezes a gente quer mudar, tem uma percepção da mudança, mas ela está na nossa mente. E a gente quer como que colocar na mente dos outros ou forçar. Isso não funciona. É necessário sim ter um diálogo e é necessário sim ter uma calma. Você que está me ouvindo é um agente de mudança dentro da sua casa e do seu relacionamento. Essa missão é para você. E é por isso que é você quem precisa ter mais calma. É você quem precisa refletir mais e melhor para pensar nas palavras, no modo de falar e também no momento de falar. Porque fazendo isso, a gente vai ter boas conversas dentro da nossa casa. Continue nos acompanhando aqui no Elas na Pan e eu vou trazer outras dicas de como cuidar do dinheiro, cuidar da família e cuidar da sua vida. Saúde financeira a todos nós. Elas na Pan. 7h37, voltamos com Elas na Pan. Nessa terça, o tema do bate-papo é adoção. E eu estou recebendo aqui no estúdio duas amigas queridas, a advogada Ana Paula Crivellari Caneva e a jornalista Luciane Anhão, as mães da Maria Clara e da Ana Clara. Estão contando uma história linda aqui pra gente. Eu queria saber de vocês o seguinte, queria que vocês contassem um pouquinho, embora aqui o propósito seja já falar um pouco da história pessoal, da experiência pessoal de vocês, como mães, que optaram pela via da adoção. Vocês contassem um pouco como é para quem está nos ouvindo, fala, puxa, eu estou pensando nisso, Vocês expliquem como é que funciona. Até a doutora que é advogada, explicar um pouco como funciona. Quando eu decido falar, o casal decide, não, nós vamos pela via da adoção. O que precisa ser feito? Como foi no seu caso, doutora? Cris, quando o casal decide que quer ser pai e mãe via adoção, ele precisa procurar o fórum da cidade, e preencher um formulário lá no fórum. Então, ele vai lá na Vara da Família, a Vara da Família vai entregar um formulário para que ele leve para casa e preencha esse formulário. Nesse formulário vai conter todas as informações do casal, e o perfil da criança que eles pretendem adotar. Esse perfil ele é bem extenso. Inclusive, se você tiver dúvidas, eu não sei como preencher esse perfil, depois você leva no fórum com os seus dados, você tem que juntar uma série de documentos, os seus documentos pessoais, alguns documentos também como certidão de antecedentes criminais,
vários documentos que são solicitados lá. Então, você faz um processinho, protocola lá no fórum. Depois, a psicóloga e a assistente social vão fazer uma entrevista com o casal. Eles vão chamar você lá, esse casal, para fazer essa entrevista. Então, se você tiver dúvidas no preenchimento do perfil da criança que você quer adotar, eles ajudam você com esse perfil. Tanto o psicólogo como o assistente social do fórum ajudam com o perfil, auxiliam nesse sentido de você realmente colocar o que você deseja na sua solicitação. Depois disso, passadas as entrevistas de assistente social e de psicóloga, você é chamado lá para um curso que dura 2 dias geralmente, né? São 2 noites. E é um curso onde você ouve relatos de outras pessoas que também adotaram, você ouve relatos dos juízes, né? Você tem uma conversa lá realmente para que você tenha certeza de que você quer ser pai e mãe via adoção. Depois, passado isso, então você é considerado habilitado na fila de adoção e aí é só esperar. Esse processinho, né, de protocolo e entrevistas e curso dura em torno de 1 ano. Aqui em Piracicaba, não sei em outras comarcas, mas aqui em Piracicaba dura em torno de 1 ano. Tá? Essa etapa do processo. Isso. Uhum. Depois disso, você já está habilitado na fila de adoção. Então, você entra na fila e aí é só aguardar. E você é comunicado disso. Olha, você a partir de agora está na fila da adoção. Sim, você é comunicado. Só que eles contam, esses 4 anos que eu falei para você que foi a nossa espera, esse 1 ano já conta, já é computado dentro desses 4 anos também de espera. Hoje é o cadastro único, né, doutora? Hoje é um cadastro único no Brasil inteiro. Isso. Cada comarca decidia. É um cadastro único. Hoje é o cadastro único. Hoje é um cadastro único. Há algum tempo já. Quer dizer que o seu bebê pode vir de qualquer parte. Você pode, eu só quero, no nosso caso, você pode colocar ou o Brasil todo, ou você no formulário pode restringir. Eu quero. Geralmente, né? Geralmente, é claro que eles buscam na cidade, na comarca e no entorno, né? Na região. Porque, claro, é muito mais rápido e mais fácil, né? Então, inclusive eu quero aproveitar para falar sobre isso, existe uma crença muito grande de que, nossa, mas tem tanta criança para ser adotada e por que demora tanto essa fila da adoção, né? Não existe tanta criança assim para ser adotada. Todas as crianças que são aptas à adoção, elas vão já direto para os pais adotivos, né, para a fila. O que acontece é que muitas vezes o que é demorado e o que é muito burocrático é esse processo realmente do pátrio poder, da perda do pátrio poder, da guarda. Porque não é uma coisa que você tira assim por qualquer coisa, né? Porque qual é a intenção do judiciário, né? É sempre a criança, né? A prioridade é a criança, é o bem-estar da criança. E a prioridade é manter a criança com a família biológica dela, sempre, né? Se há uma possibilidade, né? Possibilidade de deixar aquela criança lá, eles vão até o fim. Então, né? por isso que é importante a gente falar disso, porque existe também uma discriminação muito grande com relação às mães biológicas que querem dar o seu filho para adoção, né? Elas precisam também ter esse espaço, elas têm o direito do sigilo, elas têm o direito de poder chegar num conselho tutelar, de chegar no fórum e entregar o seu filho para adoção. Isso é um ato de amor. Eu também acho. Isso é um ato de amor. E aí isso não é crime. Culto, pode até ter cultural, não é crime. E o que isso ajudaria a criança? Facilitaria demais, porque a criança ela evita essa burocratização. Exatamente. De um juiz ter que tirar a guarda, ou de depois que nasce, aí eu vou começar um processo. Então, assim, isso é bem claro para quem está. Acho que é importante, né, a gente falar isso, porque assim, a gente entende que tem uma coisa cultural, né, que vem de gerações. Nossa, mas por que ela entregou para adoção?
Cara, porque ela tá fazendo um ato de amor. Eu também acho. Ela tá fazendo. Ela entendeu que naquele momento. E aí a gente não tá falando de poder aquisitivo, porque uma universitária ou uma grande executiva de uma corporação pode entregar seu filho ou sua filha para adoção, sim. Porque não é crime. Eu até me arrepio de falar isso, porque a gente precisa quebrar isso. Exatamente, precisa porque quebrar parece esse que tabu, só né? quem tem um poder aquisitivo menor que vai entregar para adoção. Não, eu estou no auge da minha carreira e esse não é o momento de eu ter um filho. Eu vou procurar o judiciário, eu vou entender quais são os caminhos para entregar para adoção. Não é crime, pelo contrário. Essa família está esperando, então, essa criança que vem para constituir sua família, aquele não é o momento da maternidade dela, está tudo bem. E isso facilitaria demais. Eu até me enrolo para falar. Exatamente. Facilitaria demais esse processo de demora que eu tive. Daí que alguém vai falar, mas por que você não entrega para adoção? Aí a gente está falando de quase 1 ano, família acolhedora, abrigo. Aí começa a tornar muito mais complexo um assunto que poderia ser muito mais fácil. Exatamente. Eu sigo um jornalista que ele falou uma frase certa vez que eu guardei para mim essa frase e eu sempre reflito sobre ela. Ele diz o seguinte, que todos nós somos filhos adotivos. Todos nós somos filhos adotivos. Porque quando nós nascemos, nós temos que ser adotados pela nossa família. Seja ela biológica ou adotiva. Porque se nós não formos adotados pela nossa família... É verdade. Né? Nós não constituímos essa família. Quantos filhos biológicos não se sentem parte integrante? Exatamente. Né? Então é preciso desmistificar esse preconceito existente em cima da adoção, esse preconceito existente em cima do darem para a adoção, Entrega, porque essa entrega, porque não pode mais existir. O estado de Santa Catarina, por exemplo, fez um trabalho, porque lá tem um juiz que bate muito nessa, assim, hoje existe um equilíbrio no estado de Santa Catarina, por quê? Porque foi um trabalho ali intenso, em escolas, em universidades, em grandes empresas, que eu posso, você vai entregar, você vai ter o seu sigilo, você vai ter um apoio psicológico. São 9 meses que ela carrega, aquele serzinho. Será que ela não tem que passar por essa experiência da entrega também? Porque a entrega, com certeza, já é traumática. Já é traumática. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que não é fácil essa entrega. Se você tem um preconceito em cima disso, fica muito mais difícil. Exatamente. Então, é necessário ter esse espaço. Maravilha. Tô gostando tanto desse papo. Eu tô reivindicando faz tempo um pouquinho a mais de tempo no programa, porque tem sido muito bacana conversar com a mulherada que eu trago aqui, viu? Ari, a gente pode ir pro outro break? Vamos lá? Elas na Pan. 9h51. Elas na Pan já na reta final, e eu quero chamar agora aqui a queridíssima terapeuta da Nova Era, Ana Braga, com o Saindo da Caixa, com seu recadinho do dia. Saindo da Caixa, com a terapeuta Ana Braga. Me conta como você tem reagido a tudo que acontece no seu dia a dia. Você tem paciência? Tem resiliência? Fica irritada? Me conta um pouco. Porque não podemos controlar tudo o que acontece na nossa vida, mas podemos controlar como reagimos a ela. E isso é muito importante. Aquilo que é do outro, a responsabilidade é do outro. E aquilo que é nosso, que é a nossa atitude, que é o nosso olhar perante aquilo, é nossa responsabilidade. Então, é a nossa responsabilidade com relação à nossa vida, com que a gente vá ter uma vida mais leve, mais clara e feliz, ou não. Está nas nossas mãos o poder de olhar o que acontece como desafio ou como mimimi. Eu convido a vocês a olhar a vida como desafio. E isso mostra o quanto nós somos adultas e poderosas para transformar nossa vida.
Quando você fica no mimimi, você fica no vitimismo, a sua energia baixa, você fica debilitada e acaba adoecendo, porque o seu corpo adoece através da sua energia baixa. Convido vocês a essa reflexão. Como que está o seu dia a dia e como você está olhando para as suas questões? Com amor, com empoderamento, com força, com clareza ou com dor, com tristeza e com mimimi? Faça essa reflexão. Fez sentido para vocês? Peço que vocês me deem sugestão no Instagram, @AnaBragaTerapeuta. Fico por aqui. Beijinho, até mais. Elas na Pan. 9h54, Ana Braga, eu tô tentando também melhorar esse negócio de como é que eu reajo às coisas, já que eu não tenho controle sobre tudo que acontece comigo no dia, né? Então a gente tem que aprender a se posicionar e a se controlar. É isso aí, Ana. Um beijo pra você, viu? Eu tô aqui no estúdio com a doutora Ana Paula Crivellari Caneva, a jornalista Luciana Enhão. A gente está falando sobre adoção, um tema apaixonante, envolto ainda em tabus, em dúvidas, e a gente está aqui, né, para esclarecer um pouco sobre isso. A gente está até pensando em voltar a falar sobre o tema, porque tem muita coisa ainda que precisa ser falada, mas eu queria fazer uma pergunta para as duas. A gente está no finalzinho já do programa, que vocês contassem como é que foi a chegada das meninas, da Maria Clara e da Ana Clara. Vocês tiveram tempo para se organizar? Como é que é a chegada de um bebê? Cris, Lu. O meu eu sempre brinco, porque o meu tem uma metáfora. Eu fui mãe aos 45 do segundo tempo, porque a Maria Clara chegou quando eu tinha 45 anos, que já é uma maternidade tardia, né? No meio da Copa do Mundo da Rússia, num dia de jogo de Brasil e Sérvia. E o que isso impacta nessa chegada? Uma turbulência, porque o fórum ia fechar às 14h, meio-dia. Porque tinha jogo do Brasil, o fórum ia fechar. Então a assistente social falou, então beleza, vocês têm que decidir até 11 horas. A decisão da nossa vida... Você recebeu uma ligação, foi isso? O Adolfo recebeu a ligação no dia anterior, que a gente tinha que ir no fórum às 9 horas da manhã. Em 7 anos foi a primeira ligação que a gente recebeu. Eu achei que era... Daí o Adolfo ligou 3 vezes no fórum para saber se não era trote, para confirmar. A moça falou, não, eu sou assistente social fulana. Aí no dia seguinte... Acordamos, para mim eu fiquei anestesiada entre a noite e aquele dia por conta disso. Ninguém tinha ligado, tá bom. Chegamos no fórum às 9 da manhã, ela falou, essa criança está fora do perfil de vocês, porque eu achava que era maior, mas não, é porque era uma bebê. Aí ela explicou, é uma bebê, assim, né? 9h30 da manhã. Só que assim, vocês querem visitar? Sim, queremos. Vocês têm que ir logo, viu, para Santa Casa, porque o fórum vai fechar e o juiz está com pressa nesse processo, vocês têm que decidir hoje. Fazia 20 anos que eu era casada com o Adolfo, esperando esse momento chegar, mas foi isso que foi bacana. Aí a gente se apaixonou por ela. O Adolfo se apaixonou primeiro, porque eu fiquei tão nervosa, que eu não lembro, eu tenho flashes. Até o Santa Casa chegar... Eu lembro dela, mas assim, eu fiquei anestesiada, paralisada. É um parto, né, Lu? Fiquei. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu fiquei. Claro que eu lembro a hora que ela abriu os olhos, assim, a segunda vez. Até hoje parece que eu vejo... enfim, mas aí tivemos que voltar correndo pela cidade, porque o fórum não atendia, porque eu falei, pelo amor de Deus, é nossa filha. O Adolfo no estacionamento da Santa Casa, ele falou, vamos... Eu falei, Adolfo do céu, mas amanhã ela já vem. Ele falou, vamos, ela é nossa filha. Eu tinha a árvore que ele falou que a gente estava dentro do carro. Aí pegamos o carro correndo, subimos a escada lá do fórum correndo para falar para a assistente social que a gente... Porque meio-dia o fórum fechou, porque tinha jogo do Brasil e Sérvia, todo mundo ali, né? E aí, Cris, a gente já tinha combinado da nossa família assistir o jogo em casa. Então eles foram, a gente conseguiu segurar eu e o Adolfo até o horário do jogo, 15 horas, 3 horas da tarde. Quando começou o jogo, a gente pôs a fotinho dela. Falou, gente, jogo, acabou a Copa para vocês. Nós já ganhamos. E aí a gente mostrou a fotinha delas e contou para a família. Se a gente tivesse combinado um chá revelação, não tinha sido tão emocionante quanto isso. A gente não podia tirar foto, mas como eu queria... E aí a gente apresentou para a família e a partir daí começou a nossa história. E aí ela chegou para vocês? Ela chegou no dia seguinte...
Em menos de 20, na verdade, foram 22 horas, em menos de 22 E aí corre para providenciar coisas de bebê. Você já tinha coisas de bebê nada. em casa? Eu tinha no quarto que era dela escada, lata de tinta, roupa que era para doação. Só que o universo inteiro, eu me arrepio demais também nisso, porque assim, uma noite, entre eu terminar o jogo e no dia seguinte, a minha casa tinha bercinho, tinha roupinha, tinha as mamadeiras, tinha as fraldinhas, tudo que ela ganhou. Eu não comprei nada, Cris. Você não chora, porque senão eu vou chorar junto aqui. Pode parar. Porque eu senti a energia das pessoas que passaram a noite lavando a roupinha para passar, para ela usar no dia seguinte. Então, assim, eu podia ter ido numa loja e comprado o enxoval todo. Mas como começou a chegar já, conforme a gente começou a falar, as coisas começaram a chegar. Então, até hoje ela tem coisa que ela ganhou, porque era maior e ela está com 4 anos. Então, assim, eu agradeço demais as pessoas que me ajudam, as famílias, desconhecidos. Alguém que teve neném no meu plano, academia que eu tô fazendo, vai te dar um bebê conforto. Eu falei, beleza, pode mandar. Então, 4 bebês confortos, que acabou sendo importante por causa da rede de apoio. Então, assim, nossa história foi uma goleada na Copa. Lu, suas lágrimas aqui me emocionam muito. Eu sinto isso que você está sentindo. Acho muito, muito linda essa história. Doutora? Cris, é uma emoção. Eu penso que é como o teste de gravidez mesmo, né? O momento que você sabe que você está habilitado é o seu teste positivo de gravidez. Né? Eu que passei por algumas gravidezes, eu tenho esse sentimento, né? E aí você espera, né? Não são 9 meses, são 4 anos, são 8 anos, né, Lu? Então, no nosso caso, o telefone tocou numa quinta-feira à tarde, era assistente social, e ela disse, olha, a gente quer marcar uma reunião com você e com o seu marido, o horário que vocês puderem, pode ser hoje, pode ser amanhã. Aí eu falei, não, pode ser hoje mesmo, porque eu já imaginei, sabe quando eu já senti a emoção, eu falei, não, vamos marcar rápido isso, e liguei para ele, eu falei, ligaram do fórum, vamos lá, né? Ele, nossa, não acredito, ligaram do fórum, né? E eu falei, eu acho que a nossa filha chegou. E realmente nós chegamos lá e aí a assistente social, com todo cuidado, começa a explicar, né? E a nossa filha chegou! Uma ansiedade muito grande. E ela disse sim, né? Existe uma criança apta à adoção e vocês são os próximos da fila. A gente quer saber se vocês querem conhecer. Não, a gente quer conhecer a nossa filha, a gente quer, né? Onde a gente encontra? Mas vocês têm que ligar lá na casa da família acolhedora, porque como a nossa filha tinha 1 ano, a gente tinha que ligar na casa da família acolhedora para agendar essa visita, né? Nós saímos, eu me lembro até hoje, nós saímos na escadaria do fórum, o Marcos já com o telefone na mão, ligando lá. Eu estou indo aí para conhecer a minha filha. Não, mas ela não está aqui. Mas então vocês vão levá-la, porque eu estou indo aí, nós estamos indo aí agora. E nós fomos no mesmo dia para conhecer a nossa filha. E foi amor à primeira vista, né? Como disse a Lu, a gente fica até meio anestesiado na hora, né, Lu? É uma emoção, realmente. Eu tenho uma prima que também adotou, e o marido dela tinha já uma filha biológica, e ele me falou, e eles também foram buscar a neném no hospital, a neném deles adotiva, né? Então, e ele falou isso pra gente, ele falou, a mesma emoção que eu senti ao ver a minha filha quando nasceu, e ao buscar a minha filha quando chegou, foi a mesma emoção. Então, é uma emoção muito grande você receber o seu filho. E aí nós corremos, né, Cris? Porque a gente não tinha nada, a gente foi correr comprar enxoval, a gente correu comprar tudo, porque a gente ainda não podia contar que ela tinha chegado, porque ainda, como no caso da minha filha, ela tinha 1 aninho já, a gente precisou passar por um processo de adaptação. Então, esse processo de adaptação levou alguns dias ainda. Meninas, eu não sei nem como agradecer vocês virem aqui compartilhar essa história tão pessoal, tão rica, tão linda, cada uma tem, né, em relação à adoção. Eu quero agradecer a doutora Ana Paula Crivellari Caneva por estar aqui com a gente, falando sobre adoção, a jornalista Luciane Cris, a gente que tem que agradecer você pela oportunidade, a abertura. Se a gente ajuda alguém, né, Ana, tá ouvindo a gente, isso que vale. E eu separei uma frasezinha da minha atriz preferida, que inclusive na semana passada usei a mesma fonte. Ela diz o seguinte, a Meryl Streep: a maternidade tem um efeito muito humanizador. Tudo fica reduzido
ao essencial. E eu fico por aqui. Na técnica eu tive o apoio do querido Ari Gonçalves e eu, Cris Sanches. Volto na semana que vem, aqui na 99.5, às 9 da manhã, com Elas na Pan, especialmente feito para você. Às 11 você acompanha aqui na Pan News o Jornal de Esportes com Marcelo Sá e Leandro Bolles. Um beijo, Piracicaba, um beijo, região metropolitana. A gente se vê na terça que vem. Você ouviu Elas na Pan. Oferecimento Magras, referência mundial em emagrecimento saudável e estética de qualidade. Rua Joaquim André, 772, Bairro Paulista. WhatsApp 19 99855 3031.